Olá, tudo bem? Hoje eu queria contar uma coisa curiosa que aconteceu. Há uns dias atrás, um amigo me perguntou: Dri, você está estudando teologia? Tão legal, né? Esses vídeos que você está fazendo. Eu falei: não estou estudando teologia. Eu tive fome, fome da palavra. E aí eu me lembrei de um sonho que eu tive no começo da pandemia, um ano atrás, onde eu comia a Bíblia. Tipo hambúrguer, sabe assim? Nossa, que delícia! Enfim. E aí, pensando nisso, Deus me levou a um versículo. Lá em Mateus 5, quando ele está falando das bem-aventuranças para os seus discípulos. E ele diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E aí eu queria entender o que era essa justiça, né? Na versão em inglês diz righteousness, que quer dizer justiça, mas quer também dizer retidão, integridade, santidade, pureza. E aí eu quis entender de onde a gente extrai essa retidão, essa pureza, né? De onde a gente extrai essa justiça. E aí, na referência bíblica, esse versículo está relacionado com o texto de Isaías, escrito há 700 anos atrás. E Jesus, como conhecedor da palavra, estudioso que ele era, rabi, o texto diz assim, Isaías 55:1: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E trabalho duro naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Que coisa mais linda! É o próprio Deus chamando o povo para se alimentar dele. Há um tempo atrás eu aprendi que nós somos pessoas, seres trinos. Somos compostos de corpo, alma e espírito. A comida alimenta o corpo. As experiências, os relacionamentos, os sentimentos alimentam a alma. Mas somente as coisas espirituais alimentam o espírito. Somente o pão espiritual alimenta o espírito. E de onde vem esse alimento espiritual, esse pão espiritual? Ele vem da palavra de Deus. E aí, lá em João, capítulo 1, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e ele era a luz dos homens. Quem é a palavra? É Cristo. Cristo estava com Deus no princípio. Deus é um Deus trino, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando o mundo foi criado através da palavra. Haja luz e houve luz. Essa palavra, a palavra que invoca ação na parte de Deus é Cristo. Por meio dele, por ele, através dele, todas as coisas foram feitas. E depois Cristo encarnado aqui, ele nos ensina a orar e a buscar essa palavra. Esse alimento espiritual. E todo mundo conhece essa oração, o Pai Nosso. O Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus está nos ensinando ali? A esperar pela provisão de Deus, a esperar que esse pão venha diariamente. Não só o pão para alimentar o corpo, mas esperar a porção da provisão de Deus todos os dias. Ele está falando para os judeus viverem exatamente o que os antepassados deles viveram no deserto. Lá em Êxodo, no capítulo 16, versículo 4, o povo tinha chegado no deserto, estava morrendo de fome, livre da escravidão do Egito, e pedindo para Deus uma solução. Onde encontraremos comida aqui? Saímos do Egito, da escravidão, para morrer aqui no deserto? E aí Deus manda o maná, que era um cereal, uma provisão divina para que eles fizessem o pão de todo dia.
E no versículo 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Deus não mandava provisão para a semana, ele mandava provisão para aquele dia. Então, o povo tinha que exercitar não só a expectativa, a esperança de que Deus ia mandar o pão para ele comer, mas eles exercitavam também a sua fé de esperar pela provisão de Deus todos os dias. E aí Jesus, durante a sua trajetória, ele conta para nós qual é o pão que nós devemos esperar todos os dias. João, no capítulo 6, escreve assim: quando Jesus estava sendo perguntado pelas pessoas que estavam ali, os judeus que estavam ao redor dele, eles diziam assim: que sinal fazes, no versículo 30 de João 6, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus replicou: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. E declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o nosso Jesus lindo. Esse é o alimento espiritual que nós precisamos todos os dias. O próprio Jesus nos ensinando e renovando a voz de Deus que há séculos clamava: ouçam-me, venham a mim, escutem de mim a minha palavra, escutem o meu maná diário. Deus clama todos os dias por esse relacionamento porque Ele nos ama. Então busque todos os dias o seu pão diário, não só o alimento carnal, mas o alimento espiritual que vem de Cristo. Que nesse dia a gente possa se lembrar disso, e amanhã também, e depois também. Um beijo enorme.